Um dos grandes desafios aí do momento aí das reformas necessárias é o que está acontecendo com o ensino médio. O ensino médio, já faz algum tempo, há uma discussão sobre maneiras de incrementar o ensino médio, e a ideia de trabalhar em torno de projetos acabou ganhando consistência nos últimos tempos. O que é um projeto? É você definir um objetivo interdisciplinar e cada matéria se preparar para apresentar as informações necessárias do MEC dentro daquele objetivo. Mas isso foi implantado através de um esquema totalmente autoritário do Maria Helena Guimarães, que é uma tragédia na educação aí, e pelo então ministro da Educação do Temer, do Michel Temer. E a grande discussão é a seguinte: tem que começar do zero, apagar tudo, ou tem como melhorar, já que o autor inicial desse projeto é um deputado do PT de Minas Gerais. O nosso entrevistado é um dos principais nomes aí da oposição, que é o Glauber Braga. Glauber, a dúvida é essa: não tem arranjo nessa lei? Tem que revogar de tudo? Olá, Nassif. Primeiro, agradecer aqui mais uma vez a oportunidade de estar contigo. Nós fizemos uma oposição contundente a Temer e a Bolsonaro em relação a essa matéria. E não existe, na nossa avaliação, uma possibilidade de remendar o que é algo muito ruim. Existe uma necessidade, sim, de revogação, e depois da revogação, você pode ter e deve ter um processo de consulta, aí sim, democrático, até porque nessa próxima legislatura é quando vai se votar o próximo Plano Nacional de Educação. Nessa consulta, que pode ser uma Conferência Nacional de Educação, para que a gente não fique aí restringido aos marcos teóricos nem de Bolsonaro, nem de Temer, você vai ter uma avaliação mais profunda do que pode ser um novo ensino médio de fato, porque esse de novo não tem absolutamente nada. Ele é a representação de um retrocesso que está fazendo com que a maior parte dos estudantes das escolas públicas venham a perder o acesso à universidade pública brasileira. Acesso esse que já é muito difícil e que se torna praticamente inviável, impossível, com esse novo ensino médio de Temer e de Bolsonaro. Respondendo à sua pergunta, a nossa defesa é pela revogação e depois para que o Ministério da Educação chame uma Conferência Nacional de Educação, onde você vai discutir também o ensino médio, mas toda a educação pública brasileira. E aí uma pergunta que sempre fazem: mas enquanto isso, retoma-se o que se tinha que não era bom? De fato, o ensino médio não era bom, mas era melhor do que o que tem agora, porque pelo menos não jogava a história, a geografia na lona, não caçava a filosofia, a sociologia. Hoje você está tratando de 3 disciplinas obrigatórias: inglês, português e matemática. Repito, isso impede o acesso do estudante da escola pública à universidade. Só para entender, as únicas 3 matérias obrigatórias são matemática, português e inglês. E inglês? Só? Exato. Tirou? Só. Acaba com filosofia, sociologia, história? Acaba com história? Exatamente, a não ser que você tenha algumas matérias de história no seu chamado itinerário formativo, porque eles dividiram da seguinte forma: não, se você tem mais aptidão para a área de exatas, você vai fazer uma formação específica em exatas, com um maior foco em matemática. Se você tem uma maior aptidão para as humanas, aí você vai ter alguma apreensão de matéria relacionada à história ou às outras matérias de humanas. Só que eu fiz uma pergunta, Nassif, para um dos relatores, na época que isso ainda tramitava com o Temer, que foi a seguinte: me diga uma coisa, se um estudante não tem na sua escola um itinerário formativo da sua aptidão, ou seja, ele prefere ir para a área de exatas e lá naquela escola só tem humanas, ou ele prefere para de humanas e na sua escola só tem exatas, como é que ele faz? E a resposta desse relator foi: vai para outra escola. Só que isso é de um
elitismo, para dizer o mínimo, porque 55% dos municípios brasileiros só contam com uma escola de ensino médio. Mas Então, é demais, rapaz. aquilo que se vendeu como uma hipótese onde o aluno teria mais opções, onde ele faria escolhas relacionadas à sua aptidão, não existe. Se não Porque o tem que está escola pública, como é que acontecendo você oferece? Vai oferecer o quê? é isso. E aquele estudante que na sua unidade escolar só tem, por exemplo, a área de exatas, ele fica completamente prejudicado com os mecanismos de acesso para a universidade pública. O estudante da escola privada, apesar de também estar inserido no novo ensino médio, porque vale para as públicas e para as privadas, mas ele vai encontrar alternativas específicas que facilitem o acesso desse estudante à universidade. Aquele da escola pública que não tem o itinerário formativo da sua aptidão, ele vira refém. Ele simplesmente vai ser forçado a uma condição de mão de obra precarizada. E o projeto foi feito exatamente para isso, ou seja, para restringir o acesso de boa parte da população à universidade pública brasileira e para facilitar o processo de ampliação da terceirização e da precarização, principalmente dos filhos da classe trabalhadora. Deixa eu entender direito esse. Como é que chama? É roteiro. Itinerários formativos. Itinerários formativos. Só para entender melhor. Cada itinerário tem um conjunto de matérias diferentes, é isso? Isso mesmo. Você tem as matérias obrigatórias, português, matemática e inglês, e você tem matérias específicas relacionadas ao seu itinerário. Olha, eu recebi, até vou te passar depois, eu recebi de um amigo aí a reforma que está ocorrendo no Japão, que a gente imagina que é uma sociedade tecnocrática por natureza, e o ponto principal da reforma educativa são matérias de valor humanístico para trazer para as pessoas a noção da solidariedade, a noção de nação, a noção de somar. Que coisa, rapaz! Aqui é o contrário. E foi feito lá atrás, quando teve a reforma do sistema educacional de São Paulo e Minas Gerais, isso aí nos anos 90 ainda também. Aqui em São Paulo foi a mesma coisa. Eles não ouvem, eles não têm empatia com professores, eles não gostam de professores. É isso mesmo. A Maria Helena, ela pega alguns princípios de gestão. Você pega princípio de gestão, é o seguinte: você tem que envolver coração e mente de todos os seus funcionários. Aqui não, ela pega uns princípios que ela tira da cartola e coloca e impõe. E não dá resultado, né? E pega aquele. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, né? Eu fiz um pronunciamento no plenário da Câmara logo depois do golpe, dizendo que era um absurdo o que estava sendo feito em relação a essa reforma do ensino médio e que o ministro da Educação, nomeado nessa etapa do golpe, que era o Mendonça Filho, defendia a privatização da educação. E aí, passado algum tempo, eu estou descendo aqui uma das escadas da Câmara, o meu telefone toca. E aí a secretária falou: deputado, é o ministro Mendonça Filho que gostaria de falar com o senhor. E aí ele falou: Glauber, eu estou te ligando por respeito intelectual, porque eu nunca defendi a privatização da educação. E aí eu tive que relembrar a ele um pronunciamento que ele fez ainda como deputado, onde numa comissão ele defendia a privatização de absolutamente tudo. Eu relembrei essa conversa, que provavelmente ele tinha esquecido e eu não. E aí, quando ele foi confrontado com essa minha afirmação, ele disse: não, realmente eu defendo privatizar tudo, mas eu nunca disse especificamente a educação. Isso é tudo? Isso foi ele quem falou, né? Numa comissão e depois tentando me confrontar numa ligação telefônica. Então, o objetivo desse projeto é precarizar, facilitando o processo de privatização. E eles não escondem isso, Nassif. Em 2021 sai uma matéria nos principais veículos brasileiros, onde tem lá a informação de que o senhor Lema passaria, a partir de então, a investir prioritariamente na educação básica.
Esse é o jogo que está sendo jogado. Quem sustenta hoje esse novo ensino médio ou reforma do ensino médio são só duas organizações. Uma, o CONSED, que reúne governos estaduais, porque viram na possibilidade desse novo ensino médio a hipótese de não ter que fazer concurso público, porque é um processo de precarização total. Então, o professor de história vai ensinar a fazer o projeto de vida, entre aspas, ou vai ter a colocação para outro tipo de atividade onde você não vai ter uma necessidade de realização de concurso e de investimento em educação de maneira prioritária. Então, esse é um campo. E depois é o Todos pela Educação, que é o guarda-chuva que reúne todas as fundações empresariais. Então, Unibanco, Lema, Fundação Roberto Marinho, por aí vai. O curioso é que eu já tinha aberto a discussão para eles, para participarem aqui. Outro dia um assessor me procurou para a gente ouvir, porque eles foram acusados aí de serem a longa mano do Lema, e não era, tem mais. Eu reiterei o convite, falei, olha, está aberto aqui para vocês apresentarem os seus argumentos, mas a moça lá não participa. Esqueci o nome dela lá, a presidente lá. A secretária de Educação Básica hoje tem no seu currículo a participação ativa em um dos conselhos da Fundação Lema, né? Então, essa pressão e esse tensionamento que a gente faz não é à toa. E se você for ver, ao contrário, quem está a favor da revogação, todas as organizações, movimentos, entidades de defesa da educação pública, todas, à exceção de CONSED e Todos pela Educação, defendem a revogação. O Fórum Nacional Popular de Educação, que reúne um número grande de entidades e movimentos, todas as que lá estão, defendem a revogação desse novo ensino médio. Então, ou seja, é uma disputa onde fica evidente o caráter de classe. Quem defende a educação pública está de um lado, quem defende a precarização para facilitar o processo de privatização ou de sucateamento está do outro. Agora, deixa eu entender uma coisa aqui. O vestibular tem um conjunto de matérias lá. Essa pulverização, mesmo no setor privado, como é que compatibiliza com os sistemas de acesso à educação superior, já que você pulveriza em muitas matérias? Esse é um dos gravíssimos problemas, né? Porque você tem que revogar o chamado novo ensino médio e diretamente tratar da chamada Base Nacional Comum Curricular, porque uma coisa está ali engatilhada na outra, e os processos de entrada na universidade pública, como o Enem, né? Então, num primeiro momento, o que se fez, a partir da consulta pública e da suspensão que foi tocada pelo Ministério da Educação, você dá uma pausa naquele que já seria o indicativo de formação dos estudantes para o ano de 2024, num novo ensino médio e num exame nacional de ingresso para as universidades que tivesse uma avaliação específica tomando em conta essa Base Nacional Comum Curricular. Então, uma coisa está engatilhada na outra. Qual é a questão? Como eu já tinha dito aqui, mas é importante ressaltar. Quando você tem um Enem ou qualquer outro mecanismo de ingresso para a universidade, onde a vida daquele estudante vai estar completamente precarizada e ele não vai ter acesso a um conjunto de disciplinas, vai ser muito difícil que ele consiga ingressar na universidade, porque um estudante que, por exemplo, tenha feito um itinerário formativo voltado para áreas de exatas, porque era a única opção que ele tinha no seu município e na sua escola, ele vai ficar refém de fazer uma tentativa de ingresso baseado nessa formação que ele não queria, mas que ele foi obrigado a fazer. Agora, na escola particular, eles vão ter condições de ampliar o conjunto dos itinerários, dando, teoricamente, um cardápio completo para aqueles estudantes e formando ele especificamente a partir da dinâmica do ingresso. Então, se eu sou um estudante de uma escola pública, onde no meu município só tem uma unidade de ensino médio e eu tenho maior aptidão para humanas,
só que lá só tem exatas, eu vou ter que fazer exatas, porque eu não tenho outra alternativa. E o meu ingresso para a universidade, ele vai estar restrito à formação ou à não formação que eu tive na minha unidade escolar. Isso é gravíssimo. Ô, Glauber, como é que era antes o funcionamento, quando você tinha o estudo, o clássico e o científico? Eu fiz clássico, eu comecei no científico e fui para o clássico, por exemplo. Na época, o Instituto Educacional de São João da Boa Vista tinha os dois. Como é que era que se compatibilizava? Olha, a compatibilização, você diz no que diz respeito ao ingresso na universidade, ou você está falando especificamente do O link entre ensino, ensino fundamental e médio? não, o ensino médio aí, ele já tinha, as escolas eram aparelhadas para clássico científico, todas elas, ou também havia essa carência de professores nas cidades menores? A carência é estrutural, né? Ou É. seja, isso não vem de hoje, isso não começa de agora, né? Então você tem uma dificuldade que é consagrada, infelizmente, em boa parte dos municípios brasileiros, regiões e estados, onde você já tem um processo de exclusão que está consolidado. Agora, o que você faz agora com essa modificação dada é que você faz da exclusão, ou seja, aquilo que é, na verdade, uma orientação política. Porque você tinha a ausência de professores de algumas disciplinas e aquilo tinha um caráter estrutural da dificuldade de você conseguir aqueles professores, formar profissionais para que tivessem em determinadas escolas. Esse é um problema gravíssimo, ninguém tem dúvida disso. Agora, o que se está dizendo é, não, você não tem esse professor, você não tem esse profissional e você não precisa ter, porque não vai mais se buscar ou exigir que a unidade escolar tenha a presença, por exemplo, do professor de física, né? Porque você tem um itinerário formativo que é diferente daquele voltado especificamente para a física. Então, assim, nós não desconhecemos, Nassif, o que são os acúmulos de dificuldades que o ensino médio, que a educação básica já tinha anteriormente a essas modificações. Mas era melhor do que se tem agora, porque você fez com que a exclusão fosse política de governo, onde você nem tem que procurar atrair e formar esses profissionais para as unidades escolares. Eu vou dar um exemplo do meu município de origem. Eu sou natural de Nova Friburgo, e lá o governo federal montou um Cefet. Um dos cursos que tinha no Cefet era licenciatura em física, com uma enorme dificuldade, mesmo antes desse novo ensino médio, você conseguir professores de física para atuar nas escolas públicas. Essa era uma dificuldade estrutural, onde você tentava, com a articulação de uma política, preencher essa lacuna. O que se está dizendo agora é que você não vai precisar preencher essa lacuna, porque os governos estaduais e os governos municipais que deveriam pressioná-los, né, que têm a responsabilidade ali pelo que era considerado fundamental, eles ficam sem a responsabilidade de colocar à disposição esses profissionais, esses professores. Então, por isso que o CONSED, e nesse caso é mais relacionado aos governos estaduais mesmo, mas os municípios, por mim, foram citados porque eles exercem uma pressão evidente para cima dos governos estaduais e da Secretaria Estadual de Educação, ele fica sem a obrigatoriedade, dependendo da região, de contratação ou, mais especificamente, de realização de concurso para que professores possam estar ali para atender a determinadas disciplinas. Então, antes, esse governo estadual era cobrado por aquilo que ele tinha responsabilidade e não fez. Agora, ele deixa de ser cobrado porque não vai ter mais a responsabilidade de ter aquele professor para cuidar daquela disciplina. Eita, vem cá, como é que foi? Porque tem um projeto também de um deputado mineiro do PT, como é que chama, gente? Até a gente vai trazer para entrevistar aqui, que, segundo ele, foi conspurcado depois aí pela dupla aí do ministro da Educação e da Maria. O projeto do Reginaldo Lopes, né? Reginaldo Lopes. O Reginaldo tinha um projeto antigo onde se discutia, inclusive se formou uma comissão para discutir
reformas ou modificações no ensino médio. Né? Hum. Então, ele abriu um debate sobre o tema, sobre o assunto. E ninguém tem dúvida de que modificações no ensino médio precisam acontecer. Agora, o que veio por parte do governo de Temer foi uma medida provisória, que gera os seus efeitos a partir do momento em que, imediatamente, o presidente da República assinou a medida provisória, ela já está gerando efeitos e já pode ser aplicada. O Reginaldo vai poder dizer aí as diferenças que a proposta original dele tinha. Agora, independentemente das diferenças que ele possa apresentar, não há comparação entre você querer fazer com que uma matéria ela possa tramitar, ser discutida, debatida por uma necessidade, e você autocraticamente, como um pacote de um golpe, como foi, no caso, a primeira etapa do golpe, com a saída de Dilma e a entrada de Temer, com um conjunto de medidas econômicas, você vai e coloca em prática o que foi esse que é mais um episódio ou mais um tijolo do conjunto do que foi montado com o golpe como um todo. Por isso que eu discordo do próprio ministro da Educação, quando ele vem a citar, como fez na Comissão de Educação, o projeto do Reginaldo Lopes como referência em relação ao que se tem hoje, porque ele foi, na verdade, apresentado como uma discussão no momento que não era de uma etapa golpista. Muito diferente de quando você apresenta uma medida provisória com uma alteração que você tenta implementar sem um amplo debate com estudantes, com professores e professoras, com quem defende a educação pública brasileira. Sobre o projeto que lá no passado foi apresentado pelo Reginaldo, não tinha posição do Fórum Nacional Popular de Educação e do seu conjunto de organizações dizendo é uma porcaria, somos contra, ou pelo menos se teve, eu não tenho conhecimento disso. Não tinha, como tem agora, o Todos pela Educação dizendo não, nós temos que manter. Ou seja, nós estamos discutindo o projeto que a gente tem nas mãos e não uma hipótese de projeto que não chegou sequer a ser aprovado. Você falar numa hipótese, num projeto de lei e comparar esse projeto com algo que já está em implementação, não me parece muito razoável, né? Que coisa, rapaz. Mas é impressionante esse padrão que tomou conta da educação paulista aqui, que é uma coisa que vem desde o início da redemocratização, que é um grupo de professores extremamente autoritários. Eles começaram a preparar os diretores de escola aqui, em vez do diretor da escola ser o responsável pelo projeto pedagógico, que é a coisa mais relevante de uma escola, transformaram eles em burocratas para assinar contratos e tudo. Rapaz. É impressionante. O estado mais desenvolvido do país está nas mãos de um pessoal tão autoritário, tão primário que nem. Ô, Glauber, obrigado por sua participação, pelas explicações aí. E quando tiver novidades, avisa a gente aí para voltar a nos informar. Nassif, eu que agradeço. A gente continua no recolhimento, inclusive, das assinaturas para o manifesto, que já passaram de 170 mil. A gente entregou uma dessas etapas ao ministro da Educação no dia que ele esteve presente na comissão, e nós vamos continuar nos mobilizando, porque nós consideramos que não existe outra hipótese possível a não ser a revogação, a chamada de uma conferência que garanta, no atual momento, o acesso do estudante à universidade pública e não casse a filosofia, a sociologia, o pensar criticamente, que é o que está acontecendo nesse exato momento. Um projeto elitista, excludente e precarizante da vida do estudante e da professora e do professor. Um abraço grande, eu que te agradeço mais uma vez aqui a oportunidade. Grande abraço.